que eu ia falar. O PP ela é criada com esse intuito, né? O PP foi criado com esse intuito e foi o que aconteceu. De início, os marginais fugiram, foram presos, foram mortos, alguns que existiam. Depois os caras viram, opa, começa a faltar efetivo, aí falta arma para 2, arma para 4, fuzil com 3 munições, com 5, arma velha, não funciona. E, opa, peraí, dá pra gente voltar. E começaram a voltar. Aí hoje já tem lugares que você entra por uma rua e se você sair daquela rua, tiro. Entendeu? Sim. O negócio vai voltando, porque é assim o ser humano, o brasileiro, ele é inteligente, ardiloso e ele é criativo. Então o cara vai observando as coisas e vai mudando, vai adaptando. Né? O projeto do PP, você classifica ele como um bom projeto assim? Olha, posso colocar algumas coisas. Eu trabalhei no projeto um tempo e vi claramente o seguinte, quando, por exemplo, Nova Brasília, né? Tinha na entrada de Nova Brasília, numa brincadeira, né? Aquelas empresas que tem, estamos a 0 dias sem acidente, né? Então, sim. 300 e tantos dias, 700 dias sem acidente, né? Industrial. Aí na entrada de Nova Brasília, na reserva de armamento, tinha assim, estamos a 0 dias sem disparo de arma de fogo. Ou seja, todo dia tinha tiroteio, todo dia. Isso estava na entrada, entendeu? Quando o cara chegava, era designado para Nova Brasília, o pessoal pedia ele uma foto, não, com rosto, assim, bacana. Não, isso aí é para tua camiseta quando você for morto ou baleado. É um humor pesado, porque o pessoal já bota pressão no cara ali no início. O cara já sai daí tenso. Nova Brasília eu patrulhava, né? Patrulhava no sentido assim, o comandante, né? Nunca é. Só em filme que é assim. Na realidade, o comandante nunca é o mais forte, o mais novo, o que corre mais, o que pula. O comandante é um cara velho, que já viu aquilo ali não sei quantas vezes, mas cuja presença do velho ali no terreno insufla o jovem de energia. Isso é que é a parte importante do comandante. Então, pô, eu, conhecedor dessa realidade, que a gente aqui está batendo papo sobre realidade, ia em Nova Brasília praticamente todo dia. Ia mais à noite, porque é quando os caras estavam na pior. A tropa nossa estava na pior. Sim. E aí encontrava gente que se emocionava. Teve de soldado a tenente, de tu falar com o cara com a lágrima nos olhos. Você pode falar palavrão aqui? Pode, fica à vontade. É palavrão leve, mas os caras falavam, pô, não, eu era tenente-coronel, né? Mas chamam de coronel, né? Tenente-coronel. Pô, é muito bom, né? O cara com os olhos lacrimejando, é muito bom ver o senhor aqui com a gente, pô, vendo a merda que a gente tá aqui. Entendeu? Pô, assim, pra ver, porque o cara se emocionava, entendeu? A gente até fala, pô, calma aí, cara, manter o controle aí. Então, o cara, manter a postura de manter a postura. Começou a carpideira que tá chorando, falei, segura aí, rapaz, tal, descontrola. Mas por quê? Era a desgraça que o cara tava ali, a situação tão ruim, que um apoio de o cara tá no terreno, faz isso, pô, o comandante tá no terreno, o comandante das UPPs, o comandante dos comandantes. Pô, o cara se sentia bem por saber, pô, nem que fosse assim, entre os caras, deviam falar, pô, o velho tá aí, não, sim, careca tá aí e tal, pô, mas tá aí. O cara, pô, tá sentindo o mesmo gostinho de merda que a gente sente. Uhum. Então o cara se sente valorizado com isso. Então, essa parte aí, voltando à pergunta inicial, você via que nas UPPs, por exemplo, para a gente chegar dentro de Nova Brasília, que é essa que eu estou falando mais, aquela que eu visitava mais, você, para chegar onde tinha o PP, anos antes de ter o PP, eram 2, 3 horas de tiroteio para chegar até lá. Quando o criminoso, né, a gente chama isso de sofisma de Sherwood, né? Sherwood, todo mundo lembra ou conhece, é a floresta lá do tal Robin Hood, né, que é o príncipe dos ladrões, naquela visão romântica, né, em que tinha o João Pequeno, né, o Robin Hood, Frei Tuck, que tomava uma bebida forte lá, um vinho, uma cachaça, cerveja, tinha Lady Mary, entendeu? Que vivia num paraíso, com honra, lealdade, dignidade e tal. Então tem gente que tenta pintar a favela no Rio de Janeiro como isso, né? É a Sherwood. Mas na realidade, Nova Brasília era mais uma dentre tantas em que o narco-guerrilheiro, né, que é o nome correto, não é negócio de meninos, coitado, não, o cara é um guerrilheiro do narcotráfico, então ele é um narco-guerrilheiro. Ele cismava com um cidadão qualquer, então eu cheguei aqui na nossa casa que tem um podcast, né? Aí que fosse dentro de uma favela, ou que seja. Olha, preciso que você guarde aí para mim o dinheiro que eu recebi a mais. Preciso que você guarde arma, preciso que você guarde droga. E você tem uma esposa bonita, né? Eu gostei dela. Manda ela me procurar de novo hoje à noite. E você tem uma filha que tá colocando o corpo, tá virando uma mocinha. Pô, tá muito bonita, manda me procurar lá à noite. Ou você diz não e morre, ou é expulso, né? Ou você foge.
do lugar se não quiser. Encarar você não tem como. Não tem como na prática, a não ser em filme de Sim. Liga da Justiça, os Super Amigos, os Vingadores, né? Eu não sei, se você coloca 3 homens dentro de uma casinha, que você pode chamar de DPO, PPC, mas é uma casinha, né? Você bota 3 policiais lá dentro e no entorno tem 200, 100, 300 homens em armas. Só um cara desse da Liga da Justiça, dos Super Amigos. Só efeitos especiais. Só efeitos especiais, embora eu tenha dúvida até se os Vingadores iam bancar um negócio desse. Capitão América não engana. Exatamente. Que tem uns caras que só prova de bala, mas se não ia levar tiro de criptonita, um negócio desse. Porque, mas aí voltando, é bom pro local, a presença da polícia sempre é boa. Porque quando você não vai num local, significa que o local está entregue ao crime. No final das contas, ele está entregue ao mal. Entendeu? Então você não. Aí é que está o ponto nevrálgico do negócio. Você, quando tira a polícia ou quando não ocupa de alguma forma, você está deixando o cara viver num local de microsoberania fora do Estado. Ali quem manda é o cara que é o traficante. E para ele não tem Constituição, não tem respeito a nada, ele, o julgador, o tribunal, o acusador, a vontade dele é o que prepondera. Então o cara é como se fosse o senhor feudal antigo, né, que existiu o ius primae noctis, né, que era o direito à primeira noite. Já viram o filme sobre isso? Não. Aquele filme trata desse tema, Coração Valente, com Mel Gibson. Sim. O cara ia casar, mas a primeira noite tinha que ser do senhor feudal ou do traficante. Entendeu? É equivalente dependendo da situação. Então, quando a polícia ocupa o lugar, isso diminui. Você passa a ter... Pode ter até problemas de polícia, mas tem ouvidoria, tem corregedoria, tem Ministério Público. O tráfico não tem isso. Então, a presença da polícia é positiva nesses lugares, mas ela precisaria ter o resto do Estado acompanhando. Então, você entra com a polícia, ocupa. Mas aí onde é que está? Construção civil para aumentar a rua, ficar larga, ter sinal de trânsito. Você anda em algum lugar dentro dessas favelas que você anda de lado. Né? Mesmo você que está magrinho vai ter que andar de lado. Não andam 2 pessoas uma ao lado da outra. Saneamento básico não existe. Você não tem... O cara ele acorda, dorme, anda e tal com o chão. O chão às vezes é de cimento, às vezes é de terra, às vezes não tem nem isso. Entra por dentro da casa do outro. Aí carros não circulam, até moto tem dificuldade. Né? Eu moro numa rua relativamente larga em que a polícia passa lá quando quiser. Acredito que vocês também. É isso que tem que ter dentro de um local desse. Então envolve reconstrução arquitetônica, envolve água, correto, energia elétrica, que a polícia circule lá como circula em qualquer lugar. Quando eu digo assim, eu crio, então a polícia não vai mais entrar lá. Vale a pena, né? O atrito que a polícia tem, como foi o início da pergunta, né? Sim. Vale a pena? Sim, vale, mas tem que ter todo um arcabouço junto. Senão a polícia fica ali isolada sozinha. Mas e o que mais vem junto? Os caras receberam a melhoria de arquitetura para a polícia poder rodar ali normalmente, a iluminação correta, água, né? Luz, nada disso. Mas estava previsto, não, coronel? Estava, mas na prática não foi feito. O projeto falava nisso. Era a entrada do Estado como um bloco. Né? E aí você ia reurbanizar aquela área, né? e reeducar, dar condições... Como tem nas nossas ruas, onde a gente mora. Agora, por que você tem que abandonar o cara? Né? Aí vem os absurdos. A DPF 635. Né? Ação de descumprimento de preceito fundamental 635. Criada para dificultar a entrada nas favelas com esse sofisma, né, de Sherwood. Você cria essa história de que é um paraíso e que vive como um paraíso e vive bem. Aí quando a polícia vai lá, incomoda aquelas pessoas que vivem na alegria, na felicidade, no bem-estar, não. O cara está ali entregue aos leões. Se eu paro de entrar, pior fica para ele. É fácil, não. Para o policial é até mais cômodo não entrar, porque ele vai parar de se arriscar. Eu não vou levar tiro. Aí vem alguns hipócritas falar, mas a polícia é violenta nas comunidades, nas favelas das pessoas humildes, mas nunca em Ipanema, né? Nunca na Vieira Soto, na Avenida Atlântica. Você não leva tiro na Avenida Atlântica e na Vieira Soto. Né? Se você vai prender alguém lá, geralmente quem vai prender alguém lá é a Polícia Federal. Né? Vai prender um cara rico, né, de terno, aquele cara que... Exatamente, né? Virou lenda, né? O japonês, né? Vai na frente, toca a campanha do cara, o cara tenta fugir por algum lugar. Mas isso aí tem que ter. Né? Você não pode, como estão tentando fazer em todos os lugares do mundo que fazem, chamam de no-go zones, né? Que é onde você literalmente não vai, né? Locais, zonas para não ir. Pô, entrega ao crime esses lugares.